Boa noite, meus irmãos. Que prazer e que alegria é estarmos aqui na casa de Deus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Para você que está aqui na igreja, para você que está em casa, no trabalho ou em qualquer lugar onde o sinal da transmissão da igreja está chegando nesse momento, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e lhe dê a sua paz. Tomara que nessa noite você e eu consigamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia junto comigo em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos 16. Esse é um texto bíblico bastante conhecido no meio cristão, mas nessa noite eu vou me esforçar para dar a esse texto da Bíblia uma roupagem, uma conotação um pouquinho diferente da tradicional que nós conhecemos quando lemos, relemos e relembramos essa história. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Que bom, Senhor, é estarmos na Tua casa. Depois de um dia de trabalho cansativo, com algumas tarefas, nós nos encontramos aqui reunidos e tantos mais nas suas casas estão ou em qualquer outro lugar para te adorar e te louvar na beleza da tua santidade. Já cantamos louvores, já ouvimos louvores, já oramos e agora chegou o momento de abrir a tua palavra. Toca na nossa mente e no nosso coração, para que possamos ler, entender e colocar em prática a verdade contida no teu Evangelho. Temos a certeza que o Senhor está nos ouvindo, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Atos 16, a partir do verso 25, e leio do 25 até o 34. Minha tradução diz assim, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Que história fantástica da palavra de Deus. Por si só, esse texto já se auto-explica de um milagre da conversão na vida do ser humano. Nada consegue explicar o que Deus faz quando o ser humano deixa o Espírito Santo atuar na sua vida. A resposta é conversão, é transformação, é renascimento, é vida e vida em abundância. O texto bíblico diz que era meia-noite, mas não era uma meia-noite qualquer. Era uma meia-noite diferente, uma noite atípica. Dentro da prisão, os discípulos do Senhor Jesus estavam presos aos grilhões, com os pés fixos no tronco, amarrados.
numa prisão subterrânea, praticamente sem ar, numa situação completamente adversa. Mas o texto que eu li diz que mesmo assim, eles tinham forças para cantar, louvar e glorificar o nome de Deus. Porque quem tem Cristo Jesus no coração canta. Quem tem Cristo Jesus no coração louva o seu nome. Quem tem Cristo Jesus no coração não se desespera diante das tragédias, as dificuldades, as pandemias, as enfermidades, os problemas, as barreiras e as montanhas que existem na vida e as artimanhas que o inimigo apresenta e coloca na nossa frente. Quem tem Cristo Jesus tem sempre um cântico no seu coração, porque sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto e segundo o seu propósito. Eu quero contar para vocês de uma forma resumida, em linhas gerais, a história de Paulo e Silas, para que a gente possa contextualizar e entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Você que está aí na sua casa, presta bastante atenção. Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus numa viagem missionária, testemunhando, mostrando o amor do Senhor Jesus. Eles chegaram a uma cidade bíblica chamada Filipos. Lá em Filipos existia uma jovem que de quando em vez era atacada pelo inimigo, possuída pelo inimigo. E todas as vezes que ela era atacada, possuída pelo inimigo, ela também era atacada por um espírito de adivinhações. E começava, através de Satanás, a adivinhar a vida das pessoas, o futuro das pessoas. E os patrões daquela jovem, vendo a possibilidade de ganhar um dinheiro fácil, montaram uma empresa, um negócio em cima disso. E o negócio foi prosperando, e eles foram ganhando dinheiro, e foram crescendo financeiramente. Só que quando Paulo e Silas chegaram na cidade, Paulo impôs as mãos sobre aquela moça, orou por ela, o espírito maligno a deixou. No que o espírito maligno a deixou, ela já não adivinhava mais o futuro, nem a vida das pessoas, não fazia mais adivinhações. No que isso aconteceu, a empresa e o negócio daqueles homens começou a ir à falência, eles começaram a perder dinheiro. E eles então, através de uma jogada política, conseguiram jogar os discípulos, os homens de Deus, contra a multidão, e dessa forma então lançaram Paulo e Silas na prisão de uma maneira injusta. A história é o seguinte, amigo: o evangelho sempre bate de frente com as coisas desse mundo. Se você quer seguir a Jesus de verdade, se prepara psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, materialmente, porque você vai ter problema com as coisas desse mundo. Se você quer seguir a Jesus de verdade, você vai ter dificuldades com as coisas desse mundo. Você vai ter que enfrentar muitos fantasmas, entre aspas, muitas dificuldades, muitas barreiras, muitas montanhas, porque o inimigo vai fazer tudo o que ele pode e até o que ele não pode para te tirar dos caminhos de Deus e te tirar das coisas do Senhor. As coisas de Deus, Augusto, são difíceis. Muitas vezes dá vontade de desanimar. Às vezes a gente olha para trás, às vezes a gente fica triste. As coisas de Deus não são fáceis, mas a recompensa é grandiosa. E o texto bíblico diz que lá na prisão, Paulo e Silas cantavam, louvavam, glorificavam o nome de Deus. Estavam presos, estavam numa prisão subterrânea, estavam numa situação adversa, mas eles louvavam e glorificavam o nome de Deus. Meu irmão, meu amigo, visitante que me ouve, nunca deixe de cantar e louvar o nome de Deus. Está numa situação difícil, louva a Deus. Está num momento alegre, louva o Senhor. Resolveu o problema, louve a Deus. Não resolveu, louve a Deus também. Nunca deixa de cantar, nunca deixa de louvar, nunca deixa de glorificar. A Bíblia diz assim: em tudo dai graças a Deus. Nessa noite eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque nós estamos na presença do Senhor e o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui na igreja, aí na sua casa, no seu coração e na sua vida. Deus nessa noite tem um milagre para você.
Mas esse milagre não precisa ser físico, esse milagre não precisa ser aparente, esse milagre não precisa ser visível, esse milagre é a conversão do seu coração na presença de Cristo Jesus. Paulo e Silas oravam, cantavam, diz o texto bíblico, louvavam ao Senhor, e o louvor subiu até o trono de graça de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que um terremoto sacudisse os alicerces da prisão. As cadeias viraram manteiga, caiu tudo. Se alguém nessa noite está ouvindo essa palavra e está preso pelas cadeias do pecado, vai cair em nome de Jesus. Jesus é aquele que quebra as correntes, que solta as cordas que te amarram, que te mostra o caminho, que te dá vida e vida em abundância. Nessa noite eu quero pregar para você que Jesus não é mais uma saída para a sua vida. Jesus não é mais uma solução para a sua vida. Jesus não é mais um caminho para a sua vida. Jesus é a única saída, a única solução e o único caminho para a sua vida. Quem não tem Deus, não tem nada. Quem não tem Jesus, não tem para onde fugir, não tem para onde correr, não tem paz no coração. As pessoas lá fora dizem que são livres, fazem o que quer, são dono do próprio nariz, mas livres são aquelas pessoas que podem fazer coisas erradas, mas não fazem, exatamente porque são livres. As pessoas lá fora dizem que têm amigos, tem não. São amigos de copo, são amigos de cerveja, são amigos de noitada, são amigos de balada, mas não são amigos de verdade. As pessoas lá fora pensam que têm felicidade, mas é uma falsa sensação de felicidade, porque quando a sensação do álcool se esvai, quando o poder e o efeito que a droga faz no organismo acaba, fica um vazio, um buraco no peito que ninguém consegue preencher, a não ser o Espírito Santo de Deus. Isso é muito mais sério, isso é muito mais abarcante, isso é muito mais comprometedor do que você pensa, meu amigo. A porta da graça ainda está aberta e o Senhor Jesus, de braços abertos, continua te convidando. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de bênçãos, hoje é noite de conversão. O texto bíblico diz que o carcereiro despertou do sono porque ele estava dormindo. Milhões de pessoas em termos espirituais continuam dormindo. Existem muitas pessoas lá fora em termos espirituais e algumas pessoas aqui dentro dormindo. E o texto diz que o carcereiro despertou do sono. E quando ele desperta do sono, ele pediu luz, porque ele precisava de luz, gente. Quantas pessoas hoje precisam de luz? A luz de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua vida. Jesus é a luz desse mundo. Jesus é a luz para esse mundo. Jesus é a luz para iluminar o meu e o seu caminho, a minha e a sua vida. E se não formos para Jesus, para quem iremos? E se não for agora, quando vai ser? E se não for nós, quem vai ser? Você é um príncipe e uma princesa do reino de Deus, escolhido pelo Senhor, separado, faz parte da nação eleita, do sacerdócio real, é pedra na coroa de Cristo, menina dos olhos de Deus, e para Deus você tem valor. Mesmo que a vida te fechou as portas, mesmo que os homens não te dêem valor, mesmo que aquele líder da igreja não te deu aqueles 5 minutos de atenção que tu tanto precisava, para Deus você tem valor, para Deus você é importante. O problema é que o ser humano não busca a Deus. A gente tem problema de saúde. Quem é que não tem um tipo de problema de saúde? Você pensa que o ser humano busca a Deus? Não, busca a farmácia, busca o comprimido, busca o remédio, busca o médico, busca o hospital, mas não busca a Deus. O ser humano tem problema financeiro. Quem é que não tem problema com dinheiro? Busca a Deus? Não, busca o banco, busca a financeira, busca um amigo, pede um empréstimo, vai para o agiota, mas não busca a Deus. O ser humano tem problema para dormir, não consegue dormir, busca a Deus? Não, toma um comprimido para dormir, vai ver televisão até aquilo altas horas da madrugada, vai para a internet, mas não busca a Deus. O
ser humano tem problema dentro da igreja, da própria igreja. Busca a Deus? Não, vai reclamar com o pastor, vai procurar o líder, leva para a comissão, mas não busca a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos de Deus mais do que no passado. Nós estamos vivendo numa época em que nós precisamos de Deus intensamente, 24 horas. Mas isso não é só uma coisa bonita para se dizer do púlpito da igreja. Essa religião, esse cristianismo, essa prática, essa conversão, essa entrega precisa ser praticada em verdade, palavra e ação na minha e na sua vida. Se eu estou falando para alguém que tem andado desanimado ou fraco na fé, que precisa de uma injeção de ânimo, que está longe dos caminhos do Senhor, quem sabe Deus nos separou essa noite e me trouxe aqui somente para dizer para você que você precisa correr para os braços de Jesus. Eu quero analisar com você duas coisas nesse texto bíblico, nessa passagem, que eu acho fundamental para a nossa vida. Primeiro, a pergunta que o carcereiro fez para os apóstolos, Atos 16, verso 30. Segundo, a resposta que ele recebeu, Atos 16, verso 31. No verso 30, o carcereiro, quando acorda do sono, quando desperta, quando pede luz, ele olha para Paulo e Silas, ele se prostrou, e a Bíblia diz que ele pergunta assim: senhores, que devo fazer para ser salvo? Meu irmão, a Bíblia tem 3.195 perguntas, todas elas importantes, de destaque, com lições, mas essa, na minha ótica, é a maior pergunta da Bíblia. O que devo fazer para ser salvo? Ele não pergunta o que eu devo fazer para conseguir uma bolsa de estudo para ir para o exterior, o que eu devo fazer para conseguir um emprego, o que eu devo fazer para resolver um problema de família, o que eu tenho que fazer para resolver um problema meu pessoal, o que eu tenho que fazer para ser um bom membro de igreja. Tudo isso é importante, mas a pergunta do carcereiro é a mais importante de todas: o que devo fazer para ser salvo? Talvez essa seja a principal reflexão da mensagem dessa noite. Responda para você mesmo e para Deus nessa noite: o que eu devo fazer para ser salvo? Se livrar daquele pecadinho que está há tantos anos atormentando a sua consciência. Pedir perdão, mas perdão de verdade. Se arrepender na presença de Deus. Largar um vício infernal que vem te consumindo há muito tempo. Tirar aquela mágoa, aquele recalque de dentro do seu coração e da sua vida. Estudar de fato a lição da escola sabatina. Voltar ao ano bíblico. Testemunhar para aquele vizinho que nem sabe que você é cristão, falar de Jesus através da sua vida e do seu exemplo, ter coragem para assumir uma responsabilidade na igreja, se apresentar a Deus como você é. O que nessa noite você precisa fazer para ser salvo? Falar que Jesus está voltando é importante, é poético e é bonito. Mas mais importante que falar que Jesus está voltando é estarmos preparados para nos encontrarmos com Ele em breve. Nessa noite, meu irmão, meu amigo, esteja você aqui na igreja ou em qualquer lugar onde esse sinal está chegando, ou até você que posteriormente vai assistir a esse vídeo, o que você precisa fazer para ser salvo? Essa pergunta me leva a algumas conclusões. Primeiro, ele sabia que ele estava perdido. Se ele se
prostrou diante dos apóstolos, se ajoelhou, clamou. O que eu tenho que fazer para ser salvo? É porque ele sabia que ele estava perdido. Gente, o primeiro passo para ser salvo é reconhecer que sem Jesus, eu e você estamos completamente perdidos. Mas o que é estar perdido? Se eu nessa noite pegasse você e te levasse no centro da Amazônia e te deixasse sozinho lá no meio da floresta, naquela escuridão, você ia ter uma sensação de estar completamente perdido. Seria alguma coisa terrível, bichos, animais ferozes, mosquito, chuva, frio, calafrio, medo, dor. Mas eu estou descrevendo perdição física. Muito pior que a perdição física é a perdição espiritual. Existem milhões de pessoas nesse mundo perdidas espiritualmente. E o carcereiro estava perdido espiritualmente, mas ele clamou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Nessa noite, o que você precisa fazer para ser salvo? Porque Jesus continua de braços abertos te esperando. Segunda coisa que eu chego à conclusão quando eu leio esse texto: o carcereiro queria se salvar. Por isso ele prostrou, por isso ele clamou. Eu não sei como, mas eu quero a salvação. Jesus quer fazer um milagre na sua vida, mas você tem que querer. Eu prego em diferentes lugares e eu vejo as pessoas muitas vezes pedindo para Deus fazer um milagre na sua vida. E diz assim: eu tenho orado há tanto tempo por isso, por aquilo, por essa bênção, por essa dádiva, e esse milagre não acontece. Amigos, na cartilha do céu não existe esse processo. Senhor, faz um milagre e eu tomo a decisão. Isso não existe. Na cartilha do céu, você precisa tomar a decisão. E aí sim, Deus faz o milagre. Tem que querer. Cristo transformou a água em vinho, mas os homens tiveram que encher as jarras. Cristo ressuscitou Lázaro, mas tiveram que tirar a pedra. Cristo devolveu a visão ao cego, mas teve que lavar-se no tanque de Siloé. Cristo curou aquela mulher que sofria de um mal hemorrágico há 12 anos, mas ela teve que passar pela multidão e tocar nas suas vestes. Transformou a vida de Zaqueu, mas ele teve que subir numa árvore e gritar. Mudou a vida de Isaías, mas ele teve que entrar no templo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Curou o paralítico, mas tiveram que fazer um buraco no telhado e descer. O ser humano precisa fazer a sua parte, o ser humano tem que querer. Se eu estou falando para alguém que ainda não recebeu a bênção de Deus do jeito que espera, da maneira que precisa, eu quero pregar para você que você precisa querer se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus para receber a sua bênção. Nessa noite falo para pessoas que precisam da bênção de Deus, mas para que essa bênção aconteça, para que esse milagre se materialize, se concretize na sua vida, você vai ter que dar um passo decisivo e falar: Senhor, eu quero, eu preciso, eu aceito. Finalmente, essa pergunta me leva à seguinte conclusão: o carcereiro não sabia como se salvar. Por isso ele perguntava: que farei para ser salvo? Ele tinha consciência que estava perdido, ele queria se salvar, mas ele não sabia como. Existia uma confusão na sua mente. Olha como o diabo tem trabalhado ao longo dos séculos, confundindo a mente das pessoas, as decisões, o posicionamento, a vida, a família, a igreja, para afastar as pessoas do verdadeiro amor de Deus. O sangue vertido de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi para nos salvar em todos os sentidos. E olha, meu amigo, a cruz tem dois lados.
O lado da frente é o lado que Jesus morreu crucificado, e todo mundo fala, canta, encena, divulga Jesus Cristo morrendo na cruz. Mas a cruz tem o lado de trás. E o lado de trás da cruz é o lado que eu e você precisamos estar crucificados para o pecado. Não importa quão longe você foi. Não importa quão longe você andou. Não importa a sua vida passada. Deus nessa noite está te chamando das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando Deus transforma, a bênção de Deus é total. Deus não manda a bênção pela metade. E finalmente, eu quero fazer uma análise aqui com vocês para fechar isso aqui com chave de ouro, da resposta que os apóstolos deram. Atos 16, verso 31. Paulo e Silas olham para aquele pobre homem e diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Só esse verso por si só já é uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Já sairíamos daqui alimentados pela palavra de Deus se a gente conseguir entender e tirar isso para a nossa vida. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mas eu queria meditar mais um pouquinho nisso contigo. Quando o carcereiro olha para Paulo e Silas e diz assim: que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas não responderam para ele assim: guarda os 10 mandamentos e serás salvo tu e a tua casa. Eles responderam: crê no Senhor Jesus. Mas se alguém está aqui na igreja, ou alguém está em algum lugar, está me ouvindo, e acha que vai ser salvo sem guardar os mandamentos da lei de Deus, muito cuidado. Porque quem te salva é Jesus Cristo. Mas Ele te salva para cumprir as leis, as normas, os princípios, as diretrizes e os mandamentos de Deus. A lei de Deus não mudou. Deus é o mesmo que estabeleceu aqueles 10 mandamentos lá no Monte Sinai, escreveu com o seu próprio dedo, e todos os mandamentos de Deus continuam valendo, continuam vigentes, todos eles, todos. Quando o carcereiro pergunta o que devo fazer para ser salvo, Paulo e Silas não respondem: devolve o seu dízimo e leva oferta para a igreja. Não, eles responderam: crê no Senhor Jesus. Mas se alguém pensa que vai para o céu roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, esse sermão é um alerta para a sua vida. Esse dízimo não é devolvido para a igreja, não é devolvido para o pastor. Esse dízimo é de Deus. Essa oferta não é da igreja, essa oferta não é de um pastor ou de um líder, essa oferta é de Deus. E se existe alguém que está usando esse recurso de uma maneira errônea, errada, um dia vai ter que prestar contas diante de Deus. Então, amigo, você não pode fugir da fidelidade e da mordomia ao Senhor. Quando o carcereiro pergunta o que devo fazer para ser salvo, Paulo e Silas não falaram assim: lê a Bíblia e estuda a lição da escola sabatina. Eles disseram: crê no Senhor Jesus. Mas se tem alguém aqui, se tem alguém em algum lugar me ouvindo, que tem abandonado o estudo da palavra de Deus, que tem esquecido a lição da escola sabatina, que tem deixado de estudar o espírito de profecia, esse sermão é direto para você. Para você e eu estarmos preparados para nos encontrarmos com Cristo Jesus, nós precisamos da mensagem poderosa da palavra de Deus na nossa vida. Não somente ouvir na igreja, mas na nossa casa, no nosso estudo, no nosso quarto, na nossa vida, no nosso dia a dia. Paulo e Silas também não falou: ora sem cessar, se prepara. Eles disseram: crê no Senhor Jesus. Mas se quisermos ir para o céu, nós precisamos dobrar os nossos joelhos mais, nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Uma igreja preparada para se encontrar com Cristo Jesus, um povo
preparado para se encontrar com Cristo Jesus. Cristãos preparados para nos encontrarmos com Cristo Jesus. Que noite de bênçãos naquela cadeia lá em Filipos. Um homem perdido, abandonado, sem força, sem fé, sem nada, salvo pelo testemunho de 2 discípulos do Senhor Jesus, que representavam uma igreja que cantava, que louvava e que glorificava o nome de Deus. Naquela noite, aconteceu lá em Filipos. Hoje acontece aqui na nossa igreja. Hoje acontece aí na sua casa. Hoje acontece dentro do seu coração. Jesus continua transformando vidas. O poder de Deus não diminuiu ao longo dos séculos. Hoje é dia de salvação. Meus irmãos, meus amigos, tenhamos a Jesus na nossa vida. Tenhamos a Jesus no nosso coração. Nessa noite, o que você precisa fazer para ser salvo? Rompe essa barreira, quebra essa corrente, solta essas cordas, corre para Cristo, porque Ele está voltando. E eu e você temos que estar preparados para subir com Ele e morarmos eternamente com o Senhor. Que Deus nessa noite te abençoe, me abençoe, nos abençoe de uma maneira rica, profícua, contínua e abundante, para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Amém. E depois, trazendo-nos para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Feche seus olhos. Senhor Jesus, louvado e glorificado seja o teu nome eternamente. Nós te agradecemos pela tua palavra exposta aos nossos corações nessa noite. E te pedimos que o Senhor nos dê força, coragem e condições suficientes para que possamos colocar essa verdade em prática, em verdade e em ação na nossa vida. Que possamos sair na companhia dos teus anjos. Que o Senhor possa nos levar em paz, nos conduzindo, nos orientando, nos guiando e nos mostrando o caminho da tua salvação. Fortalece, Senhor, a nossa fé. E se existe entre nós, aqui na igreja ou em algum lugar, alguém que precisa voltar, alguém que precisa correr para os seus braços, alguém que precisa de ânimo, alguém que precisa de fé e salvação, que o Senhor faça esse milagre nessa vida. Louvamos o teu nome, te agradecemos por tudo e mais uma vez nós oramos no doce, santo, sagrado e eterno nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.